Boa noite, está no ar mais um programa Nossa Gente e hoje eu vou conversar com o historiador e músico peruano Rubem Vera Vargas. Ele vai falar sobre o projeto de divulgação da cultura inca através da música. Olá, Rubem, obrigada pela sua presença no Boa programa noite. Nossa Gente. Boa noite Que para você. agradeço. Boa noite a todos os amables espectadores. Bom, Rubem, como que você pretende implantar esse projeto de divulgação da cultura inca através da música? Você pretende dar palestras, levar a música em escolas, instituições? Como que você pretende implantar esse projeto? Principalmente falando da história, da origem e a importância que teve e que tem a música, né, na cultura, né, andina. E você pretende começar por escolas? Escolas, faculdades e vínculos onde tenha maior parte de interesse pessoas com a história, né? E você já tem uma programação definida? Quando que você começa a fazer Então, essas estamos palestras? programando começar as palestras no mês de outubro. Em outubro? Em outubro. Então, agora vocês estão em contato com essas instituições para depois começar a implantar, então? Sim, começar a divulgação e a publicidade também, principalmente, né, para as pessoas interessadas. E por que esse seu interesse tão grande pela cultura inca? Por causa da identidade nossa, né, da identidade latino-americana, porque a cultura inca abarcou a maior parte, né, da América do Sul. Eu acho que é muito importante saber um pouco mais sobre esses personagens importantes da história, né, da humanidade. E qual que é a história, na verdade, dos incas? Parece que existem muitos mistérios, muitas lendas que envolvem a história dos incas, é isso? Isso, primeiramente começando pela origem de os primeiros incas, que foram enviados pelo Deus Sol, né, pela Mãe Lua, para juntar os povos, né, que estavam habitando naquela época, né, para unificar, né, os Que época? povos. Mais ou menos siglo XV. Século XV? Século XV, né? A labor principal do Inca era unificar os povos e dar a eles ensinanças, principalmente com a religião também, né? No aspecto religioso, o que, na verdade, os incas pregavam, em que eles acreditavam, qual era a crença dos incas? A Os principal, deuses? o principal deus, né, sempre foi, eles chamavam o pai, né, o Tata Inti, que seria o Sol, e a Mãe Lua, né? Inclusive, eles representavam o ouro, material natural, como o suor do Sol e a prata como a lágrima da Lua, né? Então tinha uma forte religiosidade com esses materiais, esses metais, né? Então era por causa disso que tinha que ser venerado, né? E qual é o significado da palavra inca? Inca, o significado era principalmente o rei, o monarca, o chefe supremo, né, da civilização. Não era todo mundo, não era todas as pessoas que eram os incas. Não. É importante aclarar isso porque tem pessoas que pensam que os incas eram todos. O inca era somente era um monarca que comandava o império, né, através, né, da força e capacidade que ele podia ter para poder governar, né. E quais eram os ensinamentos? Como era a organização política e social? Existia a pena de morte também. Existia por causa dos princípios morais e os princípios do ser humano, né? Não podia ter adultério, homicídio, nem gente que furtasse, né? Algum Adultério, bem. tanto homem quanto mulher. Caso Exatamente. fosse provado isso, Tinha a poderia pena de a morte. pena de morte seria aplicada. Existia um respeito, né, pelas pessoas, pelas famílias, né, pela comunidade. E quanto às regras para o casamento? Quem definia quem ia casar com quem? Como que era isso? É mais questão natural, às vezes era por causa das famílias, né, vizinhas, ou a força que cada indígena podia ter para poder levar uma família, né? Mas as famílias escolhiam, então? É, praticamente, digamos que em uma certa forma, sim, por causa do conhecimento, para ser mais verdadeira, uma relação mais firme, né? Existia uma idade mínima?
Sim, se acredita que teve a idade mínima que o Inca implementava para o casamento era a partir dos 20 anos. O homem, 20 O anos. homem, né, e a mulher, onde já podia talvez ter a capacidade de poder comandar uma família, né, com uma forma mais séria, né. Uhum. E a economia? A economia se baseava no plantio de batata e milho dos incas, é isso? Sim, a economía en el imperio de los incas se basaba más que nada en la actividad comunitaria, que dice a troca de A permuta, produtos y é. permuta, né, entre os povos, né. En las diferentes regiones do império, como por exemplo o litoral, que era muito com mais abundância aos peixes, né, aos frutos do mar, do que no centro talvez não tinham. Então se fazia uma troca. O Inca precisava saber o que estava acontecendo em cada comunidade, em cada lugar, o que faltava, o que tinha de mais para poder Trocar com um com o outro. Inclusive no aspecto ganadeiro também, né? As lhamas, né? E isso o tudo algodão. em harmonia ou não? Era tudo assim, Alguns uma problemas fase aconteciam. comunitária mesmo, né? Não existia o sistema monetário. Não tinha um sistema monetário que pudesse desviar a cabeça do indígena, né? E a cultura inca? Qual que é a importância da cultura inca na América Latina? A importância por causa das tradições, né? As tradições que até agora se veem tanto em artesanato, em música e principalmente em religião, né? Os músicos tinham um papel importante então na religião? Tinha, por causa da celebração, dos rituais sagrados que tinham aos templos para o Deus Sol. E você trouxe aqui alguns instrumentos, são flautas, na Trouxe, verdade, são né, flautas, Rubem? é isso, de origem indígena mesmo, milenar, né, como por exemplo o sico ou a zampoña. Qual a diferença entre tem, eles, os que tem instrumentos? uma data marcada de 1500 anos antes de Cristo. Né? Já se utilizavam este tipo de instrumentos feitos à base de bambu, naquela época à base de ossos também, né? E você mesmo que confecciona esses instrumentos? Sim, através das ensinanças do meu antepassados, né? A gente criou uma técnica para poder fabricar eles, né? Eu queria que você mostrasse a diferença entre essas flautas, o Então, som, as e falasse diferenças o nome de cada uma. são diferentes em técnica principalmente, né? Esse aqui é um instrumento mais de sopro, né? Algo mais junto, né? Algo mais ligado, né? Agora as flautas também, né? A diferença é que com essa flauta nós podemos diferenciar as octavas, né? Octavas? Octavas, né? Octavas. E esse aqui é um pouco menos, um pouco mais limitado, né? As octavas. E quais vocês tocam em festas, em cultos Então, religiosos? em cultos religiosos se toca mais as zampoñas Que é mais tranquilo? e as flautas, né? Flautas aqui. Para tipo de músicas que possam trazer um pouco de sentimento, se utiliza a flauta pan, que é um pouco mais suave, né? Um pouco mais suave, um pouco mais calma. Já para as festas, para festividades, né, danças culturais, se utiliza o rondador também, que é um pouco mais alegre, um pouco mais ritmo, mais agudo, né? E você faz apresentações? Tem feito apresentações com esses instrumentos aqui em Piracicaba? Como estávamos falando, a gente se apresenta na feira de artesanato, né? Nas praças? Na praça. A gente se apresenta... Na Praça José Bonifácio, aqui da Matriz Imaculada Conceição também? Também.
A gente está fazendo trabalho com a faculdade também, né? Com as palestras de história, né? Já nombradas, né? Nas faculdades, Congressos também. Nos colégios vocês vão começar depois, Não, já a nas gente escolas. tem feito música, né? Nas escolas, né? E Públicas. palestras ainda não? Palestras, como eu falei, a gente está começando a programar já para o mês de outubro. Já começar com uma boa publicidade e com um bom projeto, centralizando o projeto. E o som né? dessa última aqui que você não tocou? Esse aqui é um pouquinho mais grave, né? Um pouquinho mais grave, né? E você tem alguma música que marcou realmente a cultura andina que você possa tocar pra gente? Pode, claro que sim. Qual que você usa para tocar música? Utilizamos essa música que é conhecida no mundo inteiro, Como se chama? que chama El Condor Pasa, né? Inclusive, ela foi denominada o hino das Américas, né? E é mais ou menos assim. É muito difícil tocar esses instrumentos? Que exige tanta concentração, a impressão que dá? Não, eu acho sempre eu disse, né, que todo instrumento, toda labor que o ser humano desempenha tem que ter uma dedicação, né, um cuidado especial para poder realizar, né? Eu acredito que o valor humano não se limita em pequenas coisas. A gente tem capacidade sim para aprender a tocar, para aprender a expressar-se, né? E você já tem CDs lançados aqui, né? Você Temos já sim gravou alguns. 2 CDs? Sim, a gente tem 12 e alguns a mais também, né? Aqui. Ah, não são só 2. Quantos você Tem já tem? alguns assim gravados com participações com outros músicos, né? E agora estou tentando gravar um CD próprio já, né? Próprio, Ah, né? só, Sim. tá, solo mesmo. E você está aqui em Piracicaba há quanto tempo? Quantos anos você veio aqui para o Brasil? Já vai dar, já quase 10 anos, né? Em Piracicaba 4 anos. Em Piracicaba, 4 anos. No Sim. Brasil, 10 anos. E você já percorreu várias Vários cidades. estados, sim, vários estados, inclusive vários países também, né? Da América do Sul, né? E por que você resolveu ficar aqui em Piracicaba? Aí, bueno, eu gostei muito da cidade, a tranquilidade e principalmente a parte ecológica, né? Da natureza aqui. E é o que mais um dos pontos principais, né? Mas outro ponto principal é que sua esposa morava aqui, você acabou casando aqui em Piracicaba, foi uma família. Exatamente. Você já tem filhos, tudo aqui? Sim, tem um filho, um que filho. o nome dele, inclusive, é uma homenagem que eu faço à minha cultura, né? O nome dele é Amaru. Amaru? Que vendria a ser o nome de um dos últimos guerreiros incas que libertou os indígenas do povo espanhol, né? E você se chama Rubem, mas você tem outro nome também. No Peru tinha um apelido, como que assim falam, de Chasqui, né? Chasqui. Chasqui. O Chasqui era um personagem muito importante na cultura por causa das mensagens. Era tipo um correio, né? Muito importante, né? Porque os povos precisavam manter um contato, saber o que estava acontecendo, né? O Inca mandava mensagens através do Chasqui, né? E as coisas, problemas sociais que aconteciam, ou a falta de algum elemento, né? Alimentício, algumas doenças, alguma coisa, era o Chasqui que
E esse vai ser o nome do seu projeto também, né? Sim, o projeto Chasqui, que vendria a ser mensagem, né? Bom, para finalizar, eu queria que você tocasse alguns trechos das músicas mais pedidas durante as suas apresentações. Então, Bom, muito obrigada pela sua presença, primeiro, aí você já pode tocar as músicas mais pedidas. Que agradeço. Então, como a primeira que eu toquei, né, o Condor Pasa, agora esse tema aqui, que é do país do Equador também, né? Deixa eu só falar tchau para o telespectador. Boa noite a todos vocês. Fiquem agora então com o Rubem tocando alguns trechos das músicas andinas.